Oi, crianças! Oi, criança. Tudo bem com vocês? Tem vocês? A gente está aqui em mais um domingo super especial para aprender mais sobre a palavra de Deus. E continuar com o nosso tema, hoje é nossa última lição desse tema, as aventuras da oração. Então fica aí com o nosso versículo de Hoje. E durante essas últimas semanas nós aprendemos 2 versículos especiais. O primeiro, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos repetir comigo? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E o segundo que aprendemos semana passada, dá, pois, a teu servo sabedoria. 1 Reis 3,9a. Vamos repetir comigo? Dá, pois, a teu servo sabedoria. 1 Reis 3,9a. Se você já memorizou esses versículos, peça para o papai e para a mamãe gravarem e mandarem para a gente, para que você possa aparecer aqui na nossa escola bíblica dominical. E a nossa história bíblica de hoje está no livro de Atos, no capítulo 16, dos versículos 16 a 34. E fala sobre uma aventura muito especial de 2 personagens que gostavam muito, muito mesmo de orar. Era Paulo e Silas. Paulo e Silas eram companheiros de viagem. Eles gostavam muito de viajar por todos os lugares, falando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que Cristo tinha feito para nos salvar. Paulo e Silas estavam numa cidade e de repente eles foram acusados de ter feito algo que eles não fizeram, algo mal que eles não fizeram. E eles foram presos. Sabe o que fizeram com eles, crianças? Pegaram eles, colocaram na prisão e fecharam as portas dessa prisão. E bem na frente colocaram um soldado bem forte, bem grandão, para não deixar que eles escapassem. Mas Paulo e Silas, eles não se entristeceram a ponto de desanimar da fé. Eles esperaram no Senhor a providência para sair dali. Então eles começaram a cantar louvores, cantavam bem alto, apesar de estarem presos, cantavam muito e também oravam. A Bíblia fala que eles tanto cantavam quanto oravam. E todas as pessoas que estavam presas ali junto com eles ficaram impressionados, porque eles estavam mesmo sendo amarrados, eles estavam acorrentados, bateram neles, porque eles amavam a Jesus, mas eles não desanimaram. Eles continuavam louvando e orando, sabendo que Deus estava ouvindo a sua oração e que Deus iria responder. Durante a noite, enquanto eles estavam orando, a Bíblia fala que houve um terremoto e todas as estruturas da cadeia se abalaram. As portas das cadeias caíram e todos os presos ficaram livres. Não tinha mais grade, não tinha mais porta, não tinha mais nada. A cadeia ficou aberta para quem quisesse sair. E o guarda que estava cuidando daquela cadeia ficou desesperado, porque a punição para quem deixasse os presos fugirem era a morte. E ele começou a correr para um lado, correr para o outro, desesperado, porque ele ficava pensando assim: como é que eu vou deter todos esses presos? Eles vão fugir. Mas Paulo, vendo o desespero dele, disse: não, calma, soldado, nós não vamos fugir, nós estamos aqui, queremos ficar aqui com você, não se preocupe, nós não vamos fugir. E Paulo e Silas permaneceram na prisão. Aquele soldado ficou tão impactado, ele ficou tão surpreso com
com aquilo que Paulo e Silas tinham feito, que ele realmente entendeu que aquele louvor e aquela oração era para um Deus verdadeiro. E naquela noite ele convidou Paulo e Silas para irem à sua casa, falar sobre aqueles louvores que eles estavam cantando e sobre aquelas orações. Para quem eles estavam fazendo aquelas orações? Naquela mesma noite, toda a família dele creu em Jesus e o aceitou. E foi uma grande bênção na família daquele soldado. Paulo e Silas, apesar de estarem presos, eles foram uma grande bênção através da sua oração e dos seus louvores. Nós podemos aprender com a história de hoje é que mesmo em meio à dificuldade, mesmo numa situação muito difícil, nós precisamos cantar, louvar ao nosso Deus e orar, sabendo que Ele responde às nossas orações e nos ajuda nas nossas dificuldades. Em segundo lugar, devemos aprender que quando a gente está passando pelas dificuldades, as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo e estão ouvindo aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está fazendo. E que nós não devemos perder a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Sempre, sempre, sempre compartilhar sobre o amor de Deus com os nossos amiguinhos, com os nossos parentes, com todo mundo que está ao nosso redor, como aconteceu com aquele soldado. Então, nós estamos dando tchau para o nosso tema, as aventuras da oração, e não perca semana que vem o nosso especial de Páscoa. Temos muitas novidades, muitas coisas legais para aprender com a palavra de Deus sobre essa data tão especial. Tchau, crianças, e até a próxima! Qualquer situação, confio, abro o coração.